E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos, estudando aí o gênero textual, poema e falar um pouquinho também sobre intertextualidade, tá? Então, primeiramente, algumas características desse gênero textual. Ele possui a tipologia textual narrativa e descritiva. Por quê? Porque o lírico pode narrar um fato, sempre uma sensação subjetiva, ou seja, a partir do seu ponto de vista. E nessa narração pode haver alguma descrição do seu sentimento, de um vaso e de qualquer objeto, nação, pessoa e por aí vai. A esfera que eu coloquei aí, ele percorre a esfera literária, juntamente com outros gêneros textuais, tais como o romance, o conto, a crônica e por aí vai. O suporte, pessoal, onde nós podemos encontrar esse gênero textual são livros, sites, jornais. Aí eu coloquei muros, que pode ter uma poesia em um muro. Coloquei outdoors, podem ter poemas publicados em outdoors, e entre outros. Outra característica é que ele geralmente apresenta rimas, né? Rimas, para quem não sabe, são aqueles sons que são semelhantes, sempre nos finais das palavras, presentes em cada final de verso, tá? E o gênero é produzido em verso, não é em linha, tá? E a divisão que a gente faz desses versos é chamada de estrofes, que é um conjunto de versos. Bom, a voz do poema aí que a gente fala não é chamada narrador, tá? É chamada de eu lírico. Isso mais como uma revisão. Vocês já viram isso todos os anos passados. Bom, para a gente realizar a atividade do exercício, para a gente realizar a atividade na página 4, nós devemos ler o poema Canção do Exílio, que vocês têm lá no início do volume 2, tá? Então o professor vai ler rapidinho para vocês. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá. Minha terra tem primores, que aí é belezas, encantos, que tais não encontram eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Se que ainda avistes as palmeiras, onde o canto sabiá. Ele finaliza o poema. Então, no exercício 1 está pedindo o seguinte: ao escrever esse poema, o poeta brasileiro Gonçalves Dias residia em Portugal. Diante disso, identifique a que espaços se referem as palavras cá e lá, no contexto do poema. Bom, cá é próximo ao eu lírico. Se ele morar em Portugal, então cá está esse lugar do exílio, que é Portugal. E lá é um lugar distante, que ele mostra que é o Brasil. No exercício número 2. Na caracterização da terra natal, há dois elementos que remetem ao Brasil. Quais são eles? Bom, ele sempre vai retomando aí dois elementos presentes nos finais de cada estrofe. Quais são esses elementos? O sabiá e a palmeira. Número 3. O que a segunda estrofe sugere sobre o Brasil? A segunda estrofe é a seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Bom, aí há uma exaltação de nossa terra natal em relação a Portugal, que o Brasil tem mais estrela, que nas florestas tem mais flores, que nos bosques tem mais vida e em nossas vidas mais amores. Agora, no exercício número 4, está pedindo o seguinte, lá na página 5. Que sentimentos podem ter motivado a escrita do poema? Bom, alguns dos sentimentos são talvez uma solidão, uma angústia, uma saudade, etc. Não dá para afirmar que foram esses sentimentos, tá? Mas são sentimentos possíveis de terem motivado o Gonçalves Dias a produzir o seu poema. E o número 5, que deseja manifestado explicitamente no poema? Bom, lá
na última estrofe, na quinta estrofe, ele mostra que ele não quer morrer antes de voltar à sua terra natal. Ele quer voltar ao Brasil antes que ele morra. Certo, pessoal? Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre intertextualidade, tá? O que nós entendemos como intertextualidade? É a criação de um texto a partir de um outro que já existe, tá? Ela não pode apresentar funções diferentes, tá? As quais dependem dos muitos textos e contextos que ela é inserida. Ou seja, essa intertextualidade depende da situação. E aí nós podemos dividir a intertextualidade em duas. A primeira delas é como paródia. O que seria uma paródia? Uma reformulação de um texto, só que o autor usa como base um discurso já existente e se opondo a ele. A paródia se baseia em um caráter de contestação, tá? Além disso, existe uma alteração do discurso original, seja por fazer uma crítica, ou para ter aí um sarcasmo, ou até usar a ironia. Um exemplo disso está na presente tirinha. Acredito que vocês conheçam essa música famosa do sertanejo raiz, né? Que é aquela: toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, eu avistava de longe a figura de um menino. E aí ele utiliza-se desse texto já existente e faz uma paródia, que seria: toda vez que a água ferve, ela vira um vaporzinho. Que seria mais ou menos na melodia e no tom da música. Toda vez que a água ferve, ela vira um vaporzinho. Seria mais ou menos nessa ideia. Então a gente está fazendo uma paródia, se opondo ao texto original. E a segunda é a paráfrase, que aí ele ratifica, ou seja, ele reitera algo de um texto que já existe, tá? Então é a repetição de um assunto ou um pedaço que está em um texto. Em outras palavras, a ideia do texto original é preservada. Dessa forma, podemos afirmar que parafrasear um texto é a mesma coisa que refazê-lo com palavras distintas, conservando sua essência. Então, seria mais ou menos nessa ideia. Ó, na Canção do Exílio, nós tínhamos os seguintes versos, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Lá no poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele produziu 2 séculos após a do Gonçalves Dias, que ele escreve coisas diferentes, pessoal. O que ele descreve aí? Que ele parafraseia lá daquele poema do Canção do Exílio. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Então aí já dá uma citação, né? Aí ele se pergunta, como era mesmo a canção do exílio? Então ele parafraseia a canção do exílio, dizendo: eu tão esquecido de minha terra, e terra que tem palmeiras onde canto sabiá. Então ele reitera parte do texto que estava lá na Canção do Exílio original, do Gonçalves Dias, que nós lemos nos exercícios, tá? Então seria mais ou menos esses 2 tipos de intertextualidade que nós vamos estudar: a paródia e a paráfrase. Agora lá no exercício 8, na página 6, está pedindo o seguinte: lê esses 2 textos e responda as questões a seguir. Então aí vocês têm hino nacional: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossa vida no teu seio mais amores. Canção do Exílio: nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Mas custam 100.000 réis a dúzia. Exercício número 8. Em qual desses textos o fragmento apresentado é semelhante aos versos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias? Identifique os versos semelhantes. Então aí nós temos esses 2 textos, né? O hino nacional e a Canção do Exílio. Qual que ele mais se assemelha? Ao hino nacional. E qual verso que a gente encontra essa identificação, pessoal? Nossos bosques têm mais vida, no teu seio mais amores. Que ele tem lá citando na segunda estrofe do poema Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E esse trecho do poema ele inspirou a criação do hino nacional. Bom, e o exercício número 9, para a gente finalizar: em qual texto há um verso que se opõe à visão de exaltação do Brasil? Identifique o verso. Então aí, pessoal,
a gente tem Na Canção do Exílio, do Murilo Mendes, que é uma paródia feita da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, que ele mostra lá, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, só que aí o que, que ele mostra no último verso? Mas custam 100 mil réis a dúzia. Réis, para quem não sabe, é a moeda da época, tá? Então, não adianta nada se você ter flor bonita, fruta gostosa, se elas custam caras, né? Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí fica a tarefinha para o dia 23 de junho, os exercícios 7, 8, 10 e 11, das páginas 5 e 7, tá? A gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais!